Hoje eu estou aqui com dois vereadores dando seguimento às nossas conversas. O vereador Natanael Jordão, que está estreando na Câmara de Vereadores de uma forma muito elegante, e o ex-presidente e vereador reeleito, Rodrigo Facchini. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, Sérgio. Boa noite às pessoas que estão em casa nos assistindo. É um prazer estar aqui sendo entrevistado por uma pessoa que eu admiro muito e quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, eu que fico feliz e orgulhoso da sua presença, né? E não poderia deixar de mandar um beijo para minha esposa Sandra, a minha filha Débora, que está em casa nos assistindo. Se eu não fizer isso, eu chegar em casa eu apanho. Ah, acredito. Já você não terá essa dificuldade, né, Rodrigo? Porque a Carla está aqui presente. É para não deixar tu esquecer do abraço para ela. E o beijo. Verdade. Sérgio, quero te cumprimentar a todos que nos acompanham nessa noite, nessa entrevista, dizer que é muito bacana mais uma vez estar contigo, conversar sobre assuntos de relevância para a nossa cidade. Muito bem. Eu quero começar, Jordão, com um pouco da tua história. Lá atrás, vamos começar com os teus pais. Meus pais, a gente morar na cidade de Criciúma, né? Eu fui nascido em Uruçanga, aí foram para Criciúma e vieram. Eu vim com os 14 anos, 15 anos para Joinville. Teus pais faziam o que lá? Meu pai sempre trabalhou no ramo de mecânico hidráulico, né? Uhum. Então, aí eu vim para Joinville para servir o exército aqui. Tens irmãos? Tenho. Quantos? Tenho mais 4. 4 irmãos? Sim. Todos homens? Tenho 2 mulheres. E 2 homens. E 2 homens. O mais brabo sou eu. Não acredito que a família não seja brava. Na tua casa quem mandava era tua mãe ou teu pai? A minha mãe. A minha mãe, baixinha, brava. Meu pai, quando queria falar com ela, meu pai tinha que se ajoelhar para procurar. Minha mãe ele tem que se ajoelhar para falar com a minha mãe, porque a minha mãe é braba. Era braba. É braba. Viva ainda? Graças a bom Deus, o meu pai e minha mãe são vivos. Que bom, que bom. Graças a Deus. E moram aqui em Joinville? Moro em Joinville. Toda a tua família veio de lá para cá ou não? Não, um pouco ficou lá, né? Tios, né? Parentes, né? Moram lá em Criciúma ainda. Mas tu e os teus irmãos? Sim, viemos junto com os pais, né? E o teu pai veio trabalhar aqui em Joinville, atraído... Sim, meu pai trabalhou na Transtusa, né? Também, como mecânico? Né? Bastante, motorista, mecânico. E daí os teus irmãos foram fazer o quê ao teu lado? Eu tenho outro irmão meu que é mecânico, né? Hoje tem oficina mecânica também, né? Quer fazer propaganda para a oficina? Pode fazer. Onde é que fica a oficina dele? Ali na praia... É perto da Armação da Penha, ali, Pissarras. Ah, não é Joinville? Não. Então não precisa fazer propaganda, porque você deve ter clientes suficientes. Tá? Não, graças a Deus ele é um bom mecânico. E assim, Sérgio, quando a pessoa trabalha bem, com humildade, seriedade, as pessoas... A melhor propaganda é boca a boca. E os teus outros irmãos e você? Faziam o quê? O meu irmão caçula, ele trabalha na Chutes, mecânico... de manutenção. As minhas irmãs são casadas, né? Aí os maridos trabalham, elas ficam em casa, cuidando dos filhos. Muito bem. E tu? Eu, hoje, vereador eleito pela bondade de Deus, né? Pelo trabalho que a gente fez. Você me conhece, né, Sérgio? Há muitos anos. Quem está nos assistindo... Eu sou o antigo Patrola, né? Era o Patrola e a Lazão, né? Os representantes no boxe da nossa cidade. E fazia um sucesso. Bastante sucesso. Inclusive, junto naquela época que tem aquelas campanhas, né? Vocês tinham aqueles telequete, né? Não dá para falar isso. Não, mas né? Era boxe mesmo, né? Então, telequete é porque tinha um programa de televisão lá atrás, que as pessoas vinham e brigavam no ringue. Uma coisa como... Mas tudo era uma montagem, né? Aquilo tudo era um faz de conta. Sim, faz de conta. Quando vocês iam brigar aqui no palácio, etc., era porrada pra valer mesmo? Porrada pra valer, não tinha nada de faz de conta. Apanhaste muito? Apanhei, bati também, né? Ganhasse muito dinheiro? Não, portanto, no final dos anos 90, fui trabalhar, fiz uma entrevista aqui no Brasil, depois a garantia do meu trabalho foi fazer uma outra entrevista direto com a pessoa, com o empresário, que a gente não vai falar nome, né? Mas é um empresário nobre aqui da nossa cidade, aqui, lá em Miami. Eu fiquei com a família mais de 20 anos trabalhando na parte de segurança deles. Segurança pessoal. Isso. Eu posso falar da família, tu se importa? Acho que pode, né? Família Hansen.
né, tu fosses para lá pelo teu bom perfil, eles fizeram uma análise completa da tua vida, né? Para saber o que tu fazias, o que tu não fazias. Sabias disso, Rodrigo? Sabia, conheço um pouco a história. E aí ele fez toda essa busca, né, do perfil até que tu fosses morar na bela Miami lá. Miami Beach. E tu gostava de morar lá? A gente gosta, né? Fosse sozinho? Eu fui sozinho na época. Então tu ia e voltava? Na época fui sozinho. Eles acabaram tendo eles não moravam o tempo todo lá? Não. Aí depois eu vim pro Brasil, daí fiquei um bom tempo também, né? Aqui em Joinville? Isso, aqui em Joinville, São Paulo, Rio. Então assim, o segurança pessoal, ele não tem, na verdade, uma parada fixa assim, né, Sérgio? E aconteceu algum momento de você ter que intervir, ter que ajudar, proteger alguém da família? Graças a Deus assim não, porque é uma família respeitada, né? Todo mundo gosta deles, né? Joinville gosta da família porque é uma família que, eu falo assim, né? Família, eu sempre digo assim, em primeiro lugar a Deus e em segundo lugar a família Ranzi. Através da família Ranzi eu fui muito abençoado, eu e minha família. E através Eles te ajudaram? Muito, são família extraordinária, fantástica, sabe? Até hoje tu tem contato com eles? Sim, tenho contato com eles e tenho grande carinho por eles. Tenho grande respeito por eles. Deixa uma passagem, Rodrigo, talvez tu não saibas. Eu era candidato a deputado e eu sempre gostei muito da dupla, né? Patrolha Lazão? Opa! Patrolha e Lazão na época eram ídolos aqui na cidade. Onde a gente ia, todo mundo tinha referência por eles, né? E na campanha, então, eu pedi, olha, vocês podem me ajudar aqui na campanha, eu vou pagar um cachezinho, tudo era muito pobre na época, né? E era do momento que se tinha os comícios que eram em cima de caminhões. Isso. Então, se parava um determinado local, tinha toda a enturragem, entrava o Júnior e Júlio cantando. Rick Roy, né, até fazer o aquece, juntando o povo. Quando chegava no momento ideal, entravam então os candidatos. E o último a falar era o Luiz Henrique, que era o líder massa. E na época vocês tinham um bug vermelho, né, que os dois andavam, que eram dois artistas, e eu distribuía de papel um chapeuzinho, né? E era uma coisa muito simples, escrito Sérgio Silva, deputado, candidato a deputado. E esse chapeuzinho ele vinha todo já montado, era papelão, então para não ter que montar na hora, aquilo vinha uma pilha dentro do bug. E nós estávamos em pleno comício, né, falando, etc. E o Alazão chegou contigo, com o bug por trás, e estacionou atrás de onde a população estava, né? Estava toda a comunidade ali olhando, aguardando a fala do Luiz Henrique. E chegou lá o Alazão, barulhento contigo, né? Aquela coisa arada, aquele barulho, vamos dar uns boné aqui para vocês de graça. O povo que estava virado pro Luiz Henrique, aguardando a fala dele, virou-se todo pro lado contrário e foi em direção ao... Acabou com o comício. Meu Deus, pensa o Luiz Henrique brabo. Pensa o Luiz Henrique brabo. Isso é a oposição que veio acabar com o nosso discurso, acabar com não sei o quê. E aí eu tinha que explicar, Luiz Henrique, isso aqui é meu cabo eleitoral que tá... Estão me apoiando, Luiz Henrique, estão me apoiando. Quer dizer que o Luiz Henrique já perdeu pro Patrolha e pro Alazão. Já perdeu pro Patrolha e pro Alazão. E ainda tinha também o caminhão, a gente tinha aquele momento do nosso refresco, né? O que a gente tinha para saborear? Geralmente era mortandela e Fanta, né? Eu e o Alazão se agarrava, porque nós vinha da academia e ia direto trabalhar. Nós se agarrava naquela mortandela e depois dá-lhe azia, né? Pão Fanta, mortandela e azia. Tu não tem essas passagens, né, Rodrigo? Mas era fantástico, né? Era fantástico. Era né? verdade. Sabe, Sérgio, que eu, né, escutando, eu lembro de alguns desses comícios. O pai ali dele, no Floresta, e tinha essa atividade também com o pai. Sim, né? sim. O pai sempre nutriu um carinho, uma amizade pelo Jordão, também pelo Alazão. Mas eu lembro de algumas histórias contadas, algumas que eu pude vivenciar, né, dessa época, eu diria, romântica de fazer política. Legal. Né? Ainda os comícios, que a população vinha para as praças, vinha para as ruas, e era, né, tinha esse prestigiamento onde a oratória, a fala, o discurso, né, tinha uma importância muito grande no processo eleitoral. Hoje a gente percebe que, lamentavelmente, não existe mais espaço. Né, até porque o político ficou por essas regras todas de imposição, não pode fazer comício, não pode fazer showmício.
as pessoas ficaram mais distantes dos políticos e os políticos ficaram mais distantes também, não é? Porque na época acabava o discurso, todo mundo saía do caminhão, ia lá conversar, um falava isso, outro falava aquilo. E não havia nenhuma expressão sacanagem, não havia. O PMDB era craque nessa arte, né, de trazer a população para a rua. O Sérgio Silva, com uma oratória fantástica, reconhecida até hoje. Né? Era muito bonito essa coisa toda, né? As pessoas realmente tiravam horas do seu dia a dia para ir até esses comícios, escutar as suas lideranças, né? É verdade. E tinha esse contato mais próximo. Eu espero que um dia isso possa voltar a acontecer. Eu acho que é um processo, dentro do processo democrático, algo que realmente ajudava muito na construção, né? Nessa ligação, nesse diálogo direto entre o cidadão, o eleitor e o agente político. E onde é que estava a maldade na época, né? Não tinha nenhuma. Eu acredito assim que o pessoal, as pessoas chegavam do trabalho e já diziam, hoje tem comício em tal lugar, vamos para lá. E era muito fantástico. Era uma festa. Era uma festa, No bom sentido, né? Nós tínhamos um pouco mais de cabelo até, né, Sérgio? Eu nunca tive muito, agora tu já tivestes mais, né? Então, tu começaste com filho de mecânico, levaste pancada na vida, acabaste... Fui militar, né? Militar, fui militar. Passei. Aí trabalhei de segurança pessoal. Em 2012, a eleição passada, né, Rodrigo? Fui candidato pelo PR, fiz 631 votos. Aí não me elegi. Aí a forma de a gente construir um nome sem ter dinheiro, porque a gente não tem dinheiro. Aí eu falei, eu vou fazer um trabalho. Aí fiz um trabalho como líder comunitário da região Zona Sul de Joinville, durante 4 anos voluntário. Aí foi o que deu resultado. Trabalhando mais aonde, Jordão? Lá na região Sul, Paranaguá-Mirim, que eu sou de lá, né? Inclusive o nobre amigo aqui, Rodrigo Facchini, algumas vezes me assistiu lá no gabinete dele, junto com algumas reivindicações, nos ajudava, porque ele também é da Zona Sul, né? Sim, da região do Floresta. Isso, Mas eu sou testemunha, né, desse trabalho incansável do Jordão nos últimos 4 anos, em trazer as demandas da comunidade, né, e buscar o auxílio com esse ou com aquele, com outro vereador, no sentido de trazer essa representação, essa melhoria lá para a comunidade. Eu sou testemunha, Jordão, e quero aqui confidenciar, Sérgio, da alegria, né, de poder estar contigo aqui dividindo a tela, mas também dividindo essa responsabilidade, né, de ser vereador na maior cidade do estado. Muito bacana. Legal. Eu sou testemunha desse trabalho que o Jordão fez aí nos últimos 4 anos. E Jordão, a tua migração do PR, os convites, os líderes, porque, por exemplo, o Rodrigo, uma grande liderança do PMDB, uma das maiores, né? Uma pessoa fantástica, né? Dá para perceber a boa relação de vocês. Sim, eu acho assim, a nossa relação hoje da Câmara de Vereadores de Joinville, né, Rodrigo? Todos os 19 vereadores, nós temos um bom relacionamento. Eu acredito que Joinville vai ter orgulho dessa Câmara de Vereadores, dessa gestão aí. Que bom. Como é que foi a tua chegada no partido que tu acabou te elegendo, PSDB? Porque na campanha para deputado federal, antes dessa para prefeito, eu ajudei o deputado Marcos Tebaldi, a qual eu tenho grande carinho pela pessoa dele, respeito muito o deputado Marcos Tebaldi, onde eu tive o convite para ir para o PSDB e para mim foi bom, porque se eu tivesse ficado no partido que eu estava, não teria me elegido. Sim. Então até nisso Deus foi bom para comigo, sabe, Sérgio? Tudo cooperou, né? O trabalho como líder comunitário da região Zona Sul. E hoje tu é oposição ou governo? Daqui a pouquinho tu me responde, também vou voltar a falar com o Rodrigo, que eu falei muito com o Jordão e pouco com o Rodrigo. Vou balancear esse negócio melhor. Continuamos a nossa conversa aqui com os 2 vereadores, né? O Jordão Patrola e também o Rodrigo Facchini. Rodrigo, da tua eleição agora, a tua reeleição, na verdade, tivesses um crescimento importante. A última vez que conversamos aqui, você estava ainda na presidência da Câmara, certo? E eu te perguntava como é que estavam as tratativas para a eleição desse novo mandato, né, na presidência, e você me dizia que até então não tinha sido nada ainda construído. E eu perguntava se para o prefeito não seria até melhor a tua reprise no comando, né? Ou a tua reeleição para a presidência, pela tua experiência evidente. Como é que foi isso? Então, Sérgio, que pese, né, essa experiência, essa bagagem que a gente conseguiu acumular nos últimos 4 anos, tenha sido como
líder de governo, depois como presidente da casa, até como prefeito, tive essa oportunidade de alguns dias estar na condição de prefeito. Porém, houve um entendimento, né, da bancada, que o nome da bancada a pleitear a presidente da Câmara deveria ser o Fernando. Penso que foi uma boa escolha, penso que foi uma escolha inteligente. O Fernando é um jovem promissor na política de Joinville, um campeão de votos, é uma figura fantástica também do ponto de vista pessoal, e hoje assume essa responsabilidade, né, então de estar na condição de presidente. Fizemos aí a eleição com 18 votos, né, ou seja, um apoio maciço do Legislativo Municipal. Só um vereador que votou contra o Odir, né? Exatamente, por uma questão também, penso eu que pessoal, regional, também respeito muito a decisão do Odir, porém o Fernando recebeu essa prerrogativa de estar à frente, né, do Legislativo e nos representar nesses próximos 2 anos. Eu penso que foi um entendimento, como já falei, inteligente. Foi uma boa saída, um bom... Não há nenhum problema entre você e o prefeito, portanto? De forma alguma. Por esta opção de forma alguma, né? Houve um diálogo, conversamos bastante para chegarmos, inclusive, nessa decisão do nome do Fernando. E eu te confesso que hoje percebo, né, que me foi dado um presente, né, a possibilidade de cuidar mais do meu mandato, de estar mais presente na comunidade, né, de ter essa condição de, como vereador, defender de uma forma diferenciada daquela que eu defendi nos últimos 2 anos. Porque a presidência te toma muito tempo, né, Com Sérgio? certeza. Ela te traz uma responsabilidade muito grande do ponto de vista administrativo, do ponto de vista da representação mesmo do Legislativo em várias as atividades. Tenho a convicção que cumpri com o meu papel, né? A gente terminou esse segundo ano também devolvendo ao município aí mais de 7 milhões, no primeiro ano foram mais de 8 milhões, totalizando aí quase 16 milhões de devolução. Que a Câmara não usou e vocês devolveram para os cofres da Prefeitura. Que economizamos, né, Sérgio? Que deixamos de gastar esse recurso e tivemos aí a condição de devolver ao Executivo para que ele pudesse, então, fazer a administração desse recurso da forma que melhor entender, né? Rodrigo, agora, passado pouco mais de um mês, dá para você ter uma leitura entre a legislatura passada, portanto os 19 vereadores da mandato anterior, para os novos, principalmente. E a gente percebe uma mudança significativa, não apenas na renovação das pessoas, mas também do comportamento dos vereadores que acabaram chegando e influenciando aqueles que já estavam lá, como o teu exemplo, né? Você acredita que estes movimentos chegaram para ficar ou é fogo de palha? Sérgio, eu penso, a cidade é muito mutante, né? A cidade, ela é viva, ela é mutante, ela se modifica a todo momento. E a política na cidade não poderia ser diferente, né? São ciclos, na minha avaliação, né, de pessoas que vêm, contribuem com a sua cidade, deixam a sua marca, né? E essa renovação, ela acaba acontecendo. Se a gente for buscar na história, a gente vai perceber, né, essa mudança, essa renovação que se faz necessário e, na minha avaliação, é salutar. O meu caso, Sérgio, né, eu fiz uma eleição 4 anos passados, com 4.000 e tantos votos, cumpri esse primeiro mandato, estamos indo para o segundo, e quero te dizer assim, certamente não farei um terceiro mandato, é uma decisão minha, uma decisão tomada já com a minha família. Penso que eu, em relação ao ser vereador, já contribuí com a minha cidade. Né? E eu acho que tem que ser assim. Essa legislatura passada, ela cumpriu com um papel importante, né? Por exemplo, fizemos a votação da LOTE, que era uma lei esperada há tantos anos, estudada. Nós conseguimos aí finalizar aquela legislatura com a votação da Lei de Ordenamento Territorial e tantos outros projetos de relevância para a cidade que aquela legislatura conseguiu apreciar. Agora é um novo momento, né? Chega aí são 11 os novos vereadores, né? Não tenho dúvida alguma que isso faz bem para a cidade, que isso vai contribuir e muito para o Legislativo Municipal, ou seja, contribuir para a cidade. Daqui a 4 anos, quem sabe, é uma nova geração que chega aí, e essa mudança... Tu acha que o perfil dos vereadores qualificou-os mais?
eu não quero fazer esse comparativo, né, Sérgio? Mas eu penso que aquela legislatura passada cumpriu com o seu papel e agora está depositado nesse novo conjunto de vereadores, aí uma esperança muito grande, né? De a gente conseguir caminhar, talvez de forma ainda melhor do que já se fez. E as urnas têm esse objetivo, né? De renovar, de qualificar, de mudar, enfim, com essa esperança de melhorar cada vez mais, que a gente possa, né, Jordão? Sim. Cada vez mais ajudar a nossa cidade. Jordão, no teu processo agora da tua eleição, o PSTB, o seu partido, encolheu muito. Teve uma bancada muito maior e nesta ficaram com apenas 2 vagas. E o primeiro suplente, que é aquele que ficou em terceiro lugar, vamos chamar assim, né? Você e o Maurício se elegeram e ficou o primeiro suplente que ficou em terceiro lugar. Odir, perdão. O ex-vereador Maicon César, que sempre foi muito polêmico na legislatura passada, entrou com uma ação na justiça dizendo que existem falhas na sua eleição, fazendo afirmações de que ela não foi correta. E você, com o advogado Marco Schetter, pôde rebater na justiça, e muitos diziam, entre aspas, que talvez o Maicon César voltasse para a Câmara quando você perdesse o seu mandato. Como é que está isso agora? Sim, Sérgio, eu digo uma coisa para você, eu estou com a minha consciência tranquila, porque a pior coisa de um homem é quando a própria consciência acusa ele. Eu estou com a minha consciência tranquila, não fiz nada que está sendo falado. O Dr. Marco Schetter é meu advogado e, assim, confio primeiramente na justiça de Deus e confio muito na justiça dos homens. Então, sobre esse assunto, eu estou tranquilo. Estou tranquilo porque não é verdade o que está sendo falado. O que está sendo falado? Que dizem que o assunto que foi alegado diz que eu comprei voto, que eu fiz boca de urna. Só para ter ideia, Sérgio, tinha tarde na minha campanha, na campanha eleitoral, tinha tarde que o meu golzinho, que eu fazia o som com o meu próprio gol, certo? Tinha tarde que eu não tinha dinheiro para botar gasolina nele, ele ficava parado na frente do meu comitê. E eles disseram que tu, na última hora, o Maicon César, que tu gastou um dinheirão ficando no mesmo lugar, pagando R$50, era isso, né? Era isso. E assim, Sérgio, eu até evito de comentar esse assunto, porque eu estou deixando para a justiça, porque eu acredito na justiça. Eu acredito muito na justiça. O levantamento que eu fiz, Jordão, rapidamente, né, é de que as testemunhas que o Maicon César apresentou na justiça tem um passado que lhes condena, né? E parece nome de filme, né? Mas quando eu falo isso, é porque o histórico de algumas testemunhas apresentadas contra a sua pessoa também já tem algumas características de condenação em processos distintos na própria justiça, né? Então, muitas vezes, a quem acusa, e necessariamente é preciso ver a idoneidade de quem está acusando. Porque não basta a gente atirar a pedra, né? Tem que saber se quem está atirando a pedra tem condições de fazê-lo, né? Não é só o telhado de vidro, mas é quem atira. Sim, Sérgio, uma coisa eu posso confessar a você que esse processo ali, essa acusação, essa calúnia, essa difamação, tirou muito a minha paz, tirou a paz da minha família. Assim, eu e minha família, nós estamos sofrendo por causa eu posso falar assim por causa dessa mentira, porque não é verdade. E eu digo para ti, diante de Deus, que eu estou com a minha consciência tranquila, eu estou do lado da verdade, e eu confio muito, muito, em primeiro lugar, na justiça de Deus, e estou tranquilo na justiça dos homens. Muito bem. E assim, a justiça do homem, ela vai prevalecer, porque eu estou do lado da verdade. Agora o teu ringue é diferente. Em vez de dar pancada com o teu braço, tu vai ter que responder com a tua voz. É verdade, Sérgio. Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta, um instante só, depois de um breve intervalo. Quero saber das propostas dos 2 vereadores, também sobre eleições, afinal, em 2018 está aí, o Rodrigo Facchini foi citado nominalmente pelo prefeito Udo na última entrevista que eu fiz com ele. O Rodrigo,
A entrevista que o prefeito me concedeu agora na semana passada, entre vários pontos que a gente conversou, teve a questão da COSIP. Eu disse, prefeito, está aí um calor enorme na cidade porque foi enviado dentro da convocação extraordinária um projeto para o reajuste da COSIP para o ano que vem. E perguntava a ele, prefeito, o que justifica, né, ou justificava a pressa e ao mesmo tempo a mudança de modelo de cobrança. Como é que tu hoje explica para as pessoas, eu imagino que são inúmeras, que dizem, Rodrigo, por que tu aprovou esse aumento, etc. Como é que tu podes rapidamente explicar essa questão? Sérgio, não só a COSIP, mas também a reforma administrativa, né, ela chegou para o Legislativo de forma extraordinária para que a gente pudesse apreciar. Eu tenho muito claro que foi dado ao prefeito, né, a prerrogativa de continuar como prefeito. Passados os primeiros 4 anos, ele é reeleito justamente com esse compromisso, né, de gerir, né, de fazer a gestão da cidade. E quando chega essa questão específica da COSIP, eu fui buscar algumas informações. Entre elas, esse modelo é um modelo que já está implementado na grande maioria das cidades de Santa Catarina. Eu não quero aqui cometer nenhuma gafe, mas se não me falha a memória, das 295 cidades, né, somente 2 ainda não adotaram esse modelo. Inclusive adotaram esse modelo há anos passados, há 10, 15 anos passados. Porém, claro, ele traz aí uma redistribuição, né, em relação ao valor cobrado. Algumas casas vão ter esse valor que já era pago diminuído, outras têm um acréscimo. Mas o mais importante de tudo isso, Sérgio, é que a gente tenha a garantia que esse recurso seja utilizado de forma a atender e a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu não tenho dúvida nenhuma que todo o cidadão, ele merece ter na iluminação pública, né, a garantia de segurança, a garantia de bem-estar. Eu quero citar um único exemplo aqui, a Praça Tiradentes, né, que é uma das praças, eu diria, uma das principais praças da Zona Sul, está ali no Floresta. Durante muito tempo, ela era utilizada por um setor da sociedade, né? Era droga, era prostituição. Exatamente. Era complicado, passava por lá e via. Uma promiscuidade danada, aonde a família não acessava mais a Praça Tiradentes, né? Afinal de quadra contas, de esportes abandonada, os focos, eu sou da época do foco, as lâmpadas queimadas, exatamente, né? Sérgio. A partir do momento que houve uma revitalização daquele espaço público e especialmente uma revitalização da iluminação pública, aconteceu justamente o inverso. As famílias passaram a utilizar a praça. Hoje você chega lá 10 horas da noite, né, a molecada está lá, as famílias estão lá, utilizando aquele espaço público como área de lazer, como área de convívio, enfim. Então, penso que o mais importante em relação a esse imposto, né, a COSIP, seja a boa utilização desse recurso, garantindo a melhoria da qualidade de vida do nosso cidadão. Mas isso não deveria ter sido melhor explicado, Rodrigo? Portanto, como isso vai vigorar apenas o ano que vem, não deveria se ter deixado mais para frente esse reajuste? Sabe, Sérgio, que inclusive em alguns momentos eu fui abordado, né, na rua mesmo, na vizinhança, enfim, poxa, mas aumentou a conta de luz, né? Então, realmente existe aí uma falta de informação, né, em relação à forma que verdadeiramente isso vai impactar na vida das pessoas. Porém, cabe ao Legislativo, cabe ao vereador tomar essa decisão, que muitas vezes é pouco popular, que muitas vezes politicamente é desfavorável ao vereador. Mas também o vereador da base governista, ele tem esse compromisso, né, de dar a possibilidade para que o prefeito possa fazer a gestão da cidade. Jordão, você se elegeu por um partido de oposição ao prefeito Udo, certo? E neste caso, o seu companheiro de partido hoje, já no primeiro momento declarou que está na contramão do governo do Udo. Mas não é o que eu estou vendo nestes primeiros dias do seu mandato. Tu, afinal de contas, vai ficar na oposição, é neutro, ou você já acha que a prefeitura faz um bom trabalho, o prefeito faz um bom trabalho?
O prefeito fez uma boa gestão e está continuando a fazer a boa gestão. Você fez a pergunta, você falou que o partido está contra o prefeito Udo. Eu estou a favor da comunidade, eu estou a favor de Joinville. Assim, ser oposição, Sérgio, por ser oposição, para preencher um ego meu, eu acho que isso não é inteligente. Eu acho que o Jordão, o vereador Natanael Jordão, veio para ajudar o povo menos favorecido da nossa cidade. Eu quero ser o elo entre o pequeno e o executivo. Então, ser oposição por ser oposição, o Jordão não vai fazer isso. Todos os projetos que for bom para Joinville, que for bom para nossa comunidade, o Jordão vai aprovar. Não levasse muito a pancada por causa da COSIP? Levei bastante, eu e o nosso companheiro aqui, mas uma coisa assim, Sérgio, eu estava comentando com a pessoa ali embaixo na chegada, assim, aquela família, Sérgio, que mora lá no Ana Júlia, no Canaã, que muitas vezes não tem um ventilador em casa, não tem um ar-condicionado em casa, desculpa, tem um ventilador, mora numa meia-água, numa casa pequena, e ela pagava a mesma taxa de uma pessoa que mora, não tô desfazendo da pessoa que mora aqui, amém por isso, né? Mas mora aqui na frente do Shopping Miller, num bom apartamento, com um monte de ar-condicionado dentro de casa, pagava a mesma taxa daquela senhora. Porque é só pela frente, né? Sim, agora não, agora aquele pequenininho que está lá no bairro, ele vai pagar o que ele vai gastar. Eu acho que ficou também justo, porque mais de 35%, né, Rodrigo, das pessoas da nossa cidade vai ser beneficiada por isso. Vão pagar menos. Sim, eu acho que também as pessoas têm que ver um pouco isso também. Lá na ponta, muitas pessoas vão ser favorecidas. Eu falava um pouco, né, Sérgio? A gente acaba fazendo esse raciocínio, esse critério de uma forma muito individualizada, né? No meu caso, por exemplo, eu sou pai de 4 filhos, 3 meninos ainda na fase da adolescência, chuveiro elétrico, você imagina o quanto a gente paga de energia, e isso vai traduzir na COSIP. Agora, nós precisaríamos fazer um exercício, né, de pensarmos na cidade como um todo, né, não somente do ponto de vista individual. Esse vai pagar mais, aquele vai pagar menos. Agora, aquilo que eu falava há pouco, né, essa taxa ela tem que ser bem administrada, bem gerida, e que ela possa assim se transformar, né, na qualidade, na segurança, enfim, né, naquilo que é de bom para a sociedade como um todo. Na verdade, o que foi feito foi uma redistribuição, uma reorganização, né, que impactou positivamente algumas famílias, outras de forma negativa, enfim, mas nós precisamos pensar na cidade como um todo, né? O que essa reorganização, esse novo critério vai trazer de melhoria para a nossa cidade? Muito bem. E assim, Sérgio, eu faço parte da Comissão de Segurança, onde eu sou secretário e o Richel presidente. Da Câmara Municipal. Isso, e o Coelho falou muito bem que hoje a iluminação nos bairros, como tem na praça, isso ele inibe as pessoas que querem fazer algo errado. Então, nós como os vereadores, cabe a nós fiscalizar se realmente vai ser investido esses dinheiro nessa... Agora, eu queria chamar a atenção... O Coelho que ele falou sou eu. Perdão. Eu só percebi. Perdão. Mas eu queria apenas fazer uma ponderação, porque em todos os momentos que esse assunto veio à baila, nunca se falou na Celesc. O maior valor da COSIP é para pagar a conta da Celesc, certo? A prefeitura não recebe a Celesc, né, da Celesc, a iluminação de graça. Não, a prefeitura paga com a COSIP a conta da iluminação, do semáforo, das praças, perfeito? E tem um detalhe na Celesc que talvez os senhores vereadores não saibam, né? A Celesc manda uma conta extra para a prefeitura de quando ela pega o consumo da cidade. Vejam bem, cidade de Joinville, no consumo geral, a Celesc vendeu X quilowatts para a cidade. E a Celesc arrecadou das indústrias, do comércio, dos serviços, um valor menor, certo? Então, ela entregou uma quantidade e recebeu para quem ela vendeu um valor menor. Esta diferença entre o que ela entregou e o que ela recebeu, sabe quem paga a conta?
A prefeitura. Sem ter comprovação. Então a prefeitura paga muitas contas das suas instalações, paga a condeminação pública e paga a diferença da Celesc. Eu não entendo como é que, e aí eu chamo a atenção dos senhores vereadores, esse assunto até agora não foi questionado duramente. Será que a tarifa da Celesc para a iluminação pública está correta se compararmos o quilowatt-hora da Celesc com outras operadoras no Brasil? Será que as instalações elétricas, ou seja, o inventário da iluminação pública de Joinville é o correto em relação ao que a Celesc cobra? Eu faço essas perguntas porque a COSIP está aí, mas as contas podem ser reanalisadas, podem ser revistas. Se tudo tiver em ordem, que bom. Perfeito. E se não tiver? Será que não pode se reduzir ali na frente alguns valores? É possível. No Brasil nós sempre entendemos que as coisas só podem ser majoradas, mas a lei do livre mercado diz que as coisas também podem ser diminuídas, né? É apenas um bacana. xiste que eu acho que esse é um bom debate para o Legislativo. Hoje eu tenho aí a responsabilidade de presidir a Comissão de Finanças da Câmara. De repente a gente pode trazer esse debate e abrir a planilha mesmo, né? Fazer a busca. Assim acontece com outros setores, né? Com outros serviços, como transporte, como a taxa de lixo, enfim. Tudo que é serviço público, né? Exatamente. Eu acho que existe a necessidade de trazer esse debate, abrir essas planilhas para que a comunidade tenha maior conhecimento. E o Legislativo tem essa prerrogativa. E deve fazer esse E tem autoridade para fazer isso. Exatamente. Né? Vocês têm autoridade. Na defesa do interesse do cidadão. Daqui a pouquinho eu volto. Aí eu quero saber dos projetos políticos também, do Rodrigo Facchini e do Jordão. Aí não são os políticos, mas também da sua representação comunitária. Instantinho só. Já estamos de volta com o nosso TVB Entrevista nessa sexta-feira. Véspera aí, portanto, do final de semana. Eu já estou trajado a rigor. O vereador Jordão veio aqui com uma elegância supimpa, viu? A gravata que combina com o terno, que combina com o sapato, com a meia. O vereador Rodrigo também veio adequado a uma sexta-feira, com uma camisa de linho, um sapato fantástico, uma calça bacana, evidentemente que trajado de acordo com a orientação da sua esposa. Eu vim escangalhado. Eu vim com uma camisa de um terno, a camisa do outro, o sapato do outro, mas final de linha é assim mesmo, a coisa está ficando feia. Brincando, evidente. Eu quero agora, Rodrigo, dizer do que na semana passada o prefeito me falava, né? Um projeto político para 2018, eu provocava o alcaide, dizendo: prefeito, eu tenho uma bola de cristal lá em casa, que de vez em quando acerta, quase sempre. E eu percebo que talvez o senhor seja candidato a uma chapa majoritária nas próximas eleições, para o governo, para o Senado, enfim. E antes de o senhor me responder, eu queria que o senhor me falasse sobre o projeto político de Joinville, levando em consideração no seu partido os candidatos a deputado estadual, federal, etc., né? E ele foi muito claro na resposta. Ele disse: olha, o PMDB aumentou a sua representação parlamentar, teve um número de votos maior do que na eleição anterior, enfim, fez toda uma defesa do crescimento e ainda disse: e nós renovamos as lideranças no partido, né? O que até então era um PMDB que poucas figuras estavam se projetando, hoje nós temos muitos líderes de boa estirpe, né? Para deputado estadual, por exemplo, Sérgio, nós temos o Rodrigo Facchini, citou o presidente Fernando Krelling, citou o vereador Roque Matei, hoje secretário da Educação, esses foram os nomes no qual ele falou. E para deputado federal, o Richard, é um dos nomes, além de todos os outros que estão aí em condições. Falou também que todos os outros membros do partido também têm nomes, bagagem política para poder disputar esta eleição para o cargo de deputado ou estadual ou federal. E quando eu voltei à questão da chapa majoritária, ele então também disse que tem uma bola de cristal em casa e que nessa bola dizia que Joinville seria obrigatoriamente ouvida
nesta condição de 2018. Olha, Sérgio, Joinville não poderá ficar à margem. A cidade terá que ser ouvida, a cidade terá que ter a sua autoridade e representação de acordo com o que hoje nós representamos em Santa Catarina. Obviamente, quem era assim falando, nada mais do que o próprio prefeito, quem sabe se apresentar como candidato a uma chapa majoritária pela forma com que ele evidenciou. Também numa outra fala importante, ele disse que Joinville estava perdendo representação e perdeu representação nos últimos anos. Já tinha um secretariado forte no governo Luiz Henrique, que não se renovou no de Colombo e agora também não estava acontecendo, então ele foi muito incisivo em relação à representação. Já houve uma conversa no partido, contigo, com o prefeito, na preparação das candidaturas, Rodrigo? Sim, nós inclusive, quando da escolha do nome do Fernando para a presidência da casa, esse assunto veio à pauta, né? Inclusive aí numa defesa que o nosso nome poderia ser o nome à Assembleia, representando não somente o PMDB de Joinville, mas o PMDB da região aqui do Norte Catarinense. Eu não sei se o Sérgio tem essa informação, mas o último deputado que elegemos, né, que o PMDB da região elegeu, foi há 20 e tantos anos atrás. Nem lembro. Um camarada chamado Sérgio Silva. Então, eu votei nele. Eu também. Me ajudou, inclusive. Então, o PMDB do Norte Catarinense, família, né? A nossa família toda. Por isso que eu estou aqui em casa, né? Apesar de não ser mais filiado, não ter mais participação política, vamos deixar também assim muito claro. Né? O PMDB do Norte Catarinense há muito tempo não elege o seu deputado, né? Penso, e já existe várias as conversas que deveríamos aí ter um só candidato, podendo chegar a 2, enfim, mas que a gente cumpra o dever de casa, né, para que a gente possa contribuir com a nossa região, estendo na Assembleia um representante do nosso partido aqui da região. Né? Penso que temos vários, os bons nomes já citados aqui pelo Sérgio Roque, por exemplo, fez um fantástico trabalho de excelência na Secretaria da Educação, um trabalho que nos dá muito orgulho. O Fernando, esse campeão de votos, o Richard aí, um cara já testado na gestão pública à frente da penitenciária. Nesse caso, para que federal, é um modelo, né, para o país inteiro, uma liderança muito importante, que nos dá muito orgulho. O próprio Aragão, né, já com uma bagagem de experiência, eu diria com um serviço já prestado à comunidade, especialmente aquela região da Zona Sul. Um cara fantástico. Enfim, o PMDB tem a secretária Simone Chiran, que já foi deputada. O PMDB de Joinville hoje tem aí uma gama de lideranças que teriam condição plena de disputar essa eleição. Em relação à campanha majoritária, não tenha dúvida, né? O prefeito reeleito da maior cidade de Santa Catarina é sempre um nome fantástico, né, para disputar o governo do estado. E falando do prefeito Udo, então, esse potencial ainda maior, né? Afinal de contas, o empresário, um homem testado pelas urnas, um homem que traz consigo uma bagagem de muita experiência, afinal de contas foi presidente da CIG por 5 vezes, hoje já é um nome lembrado no estado inteiro. Temos também o deputado Mauro Mariani, que preside o PMDB de Santa Catarina e aí desponta como um dos grandes nomes, né, a ser o nosso candidato a governador. Ou seja, hoje o PMDB de Santa Catarina fala em 4 nomes: Dário Berger, Eduardo Pinho Moreira, Mauro Mariani e o prefeito Udo. Tomara que o Dário Berger não fique nem na saída, né? Que o cavalo dele não arranque. Mas ruinzinho, senador ruinzinho, viu? Para desgraça de Santa Catarina. Eu falo isso com toda a liberdade, porque ele até agora não apresentou coisa nenhuma de projeto, ele não veio a Joinville, se elegeu uma grande parcela por aqui, as emendas parlamentares ele desconheceu e só está votando errado em Brasília. Não é comentário seu, é desse jornalista, né? Que conhece um pouquinho os ditames daquela capital federal. Portanto, tomara, pega em 3... Tira essa porcaria. Mas, para que ele não continue. Desses 4 nomes aí colocados pelo partido em Santa Catarina, nós temos 2 fortes nomes aqui de Joinville, né, aqui do Norte Catarinense, que é o prefeito Udo e o deputado Mauro. Então, necessariamente, o candidato a governador do PMDB de Santa Catarina passa por Joinville, eu não tenho dúvida alguma. Mas o prefeito está conversando com o Mauro e o Mauro com o prefeito? Sim, de forma muito tranquila, né? É uma conversa diária.
enfim, um excelente relacionamento. Por que o Mauro ainda não veio uma na semana posse nem na diplomação do prefeito? O Mauro estava de férias com a família, né? E numa região ali do litoral com dificuldade de sair num dia 1º, né, de vir a Joinville. Mas se falaram por telefone, desejou muito sucesso. Enfim, existe uma relação muito fraterna entre o deputado Mauro Mariani e o prefeito Udo. Não tenho qualquer dúvida, Mauro, que Sérgio Jordão, que a decisão da candidatura do PMDB de Santa Catarina passa por esses dois nomes e certamente um apoiando o outro. Agora, Jordão, voltando a essa mesma questão, o deputado Tebaldi deve buscar a sua reeleição. Sim. E o senador Paulo Bauer também, a princípio, irá disputar o governo de Santa Catarina. Você vai estar no palanque do Tebaldi ou no palanque, quem sabe, vou ampliar um pouco a pergunta, se for Mauro ou se for o prefeito Udo para o Senado ou para o governo de Santa Catarina, o vereador Jordão estará em que palanque? Do PSDB com o Tebaldi e o atual senador Paulo Bauer, ou vai estar, não digo no palanque, mas ajudando de uma outra forma o Udo ou o Mauro Mariani? Como é que fica o teu coração aí? Eu ficaria do lado do deputado Marcos Tebaldi e do senador Paulo Bauer. Paulo Bauer. A gente é PSDB, né? Olha, Sérgio, eu não tenho bola de cristal, mas algo um passarinho aí me conta que quem sabe a gente possa até estar juntos, né, nessa empleitada aí. Tu achas que PSDB e PMDB tem grande possibilidade, né? Ou seja, na reedição da Tríplice Aliança ou uma nova configuração, mas penso que o PMDB, a nível de país, e o PSDB, e não seria diferente de Santa Catarina, existe uma larga possibilidade de estar junto. Sim. A nível nacional já começa um acordo, né? Já começa aí um desenho, né, em relação a... O PSDB hoje já tem 5 ministérios do governo do Temer, né? De 28 ministérios, ele criou recentemente, ontem, na verdade. Sim. Agora você já tem 5 ministros no governo do Temer, né? Então, é o que talvez tu estejas falando. Eu penso que existe uma larga possibilidade, né? Do PMDB e o PSDB de Santa Catarina já estiveram juntos em outros momentos. E penso que agora possa se reeditar. Eu fico imaginando o Tebaldi e o Udo no mesmo palanque. É uma coisa que fica assim, né? Olhando, pensando em política, a gente já viu coisas absurdas, né? Não digo que essa seja uma, mas é no mínimo estranho. Mas você lembra, Sérgio, o MDB lá de trás, né? De 30 anos atrás, não se imaginava um dia Luiz Henrique e Jorge Bornauzi no mesmo palanque. E essa harmonia veio acontecer e isso foi bom para Santa Catarina. A Tríplice Aliança aí trouxe pontos positivos, né? Só uma aqui. Santa Catarina, Jordão, quando o Luiz Henrique virou governador, tinha mais de 50 cidades sem ter um acesso pelo menos pavimentado. Depois, com a chegada do Luiz Henrique, inclusive o deputado Mauro, na condição de secretário de Infraestrutura de Santa Catarina, esse número diminuiu para 0. Hoje, Santa Catarina é o único estado na América do Sul que tem todas as suas cidades, pelo menos, com acesso pavimentado. Muito bem. Jordão, muito obrigado pela tua presença. Eu quero que tu aproveite aqui, além de mandar um abraço para tua esposa e filha que estão lhe acompanhando, né, os teus eleitores. Sim. Quero que você dê a sua mensagem aí de despedida. Sérgio, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade e dizer para você que foi prazeroso, junto com o meu querido amigo Rodrigo Facchini e os assessores que estão aqui junto conosco, e a você que está em casa. É uma pena, Sérgio, você a partir do dia 28 não ter mais programa, você tá... Não, eu estaria saindo. Vai ser uma pena. Pode ser que o programa continue, tomara. Não, mas sendo você o apresentador, o entrevistador, porque você é uma pessoa que eu admiro, uma pessoa fantástica. Muito obrigado. E mantém sempre a mesma humildade. Muito obrigado. Assim, que Deus te abençoe, aonde você trilhar os seus caminhos, que Deus esteja sempre com você te abençoando. A todos nós. E você, meu amigo, que está em casa nos assistindo, muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito bem. Seu Rodrigo Facchini. Sérgio, te agradecer por essa oportunidade, muito bacana estar aqui com o Jordão, né, nesse bate-papo descontraído. Dizer que a nossa caminhada, dias atrás me perguntava, olha, qual será a sua grande ação, né, nesse segundo mandato? É justamente dar continuidade ao primeiro.
Foram vários os projetos de grande relevância que apresentamos, como o Jovem Autor, como o Núcleo de Apoio Pedagógico para assistir melhor as crianças da rede pública. Enfim, foram vários os projetos que apresentamos e que eu tenho muito orgulho em defendê-los, para que a gente possa sempre trabalhar no intuito de ajudar a nossa cidade. Quero mais uma vez reassumir o meu compromisso com Joinville, o meu compromisso com você. Se em algum momento eu puder ser útil, me procure, que a gente está lá para defender o interesse de todo cidadão. Obrigado, Sérgio. Te agradeço também a ambos, né?